Oi, eu sou a Mariana Veiga do The Veigas e hoje a gente vai fazer iogurte. Hoje eu vou fazer uma coisa meio diferente. Eu vou usar 1 litro de leite de cabra e 1 litro de leite de vaca e vou fazer o iogurte da mesma forma, só que em panelas separadas para depois testar as diferenças de sabores e qual é o mais gostoso. A colônia que eu vou usar hoje para o iogurte é uma colônia de iogurte probiótico. Tem vários tipos de iogurte que você pode fazer e esses aqui eu compro. Dá pra comprar pela internet. Eu acho que até tem site brasileiro que tem, mas eu vou deixar um link do site que eu mais uso, que é um site americano. Dá pra encomendar deles. E tem vários tipos. Então esse aqui eu escolhi o iogurte probiótico. E vai muito pouquinho. Para 1 litro de leite, eu uso 64 avos de colher de chá. É uma medida muito pequenininha. Mas isso é o suficiente já para formar o iogurte. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é esquentar o leite na temperatura certa para o desenvolvimento do iogurte. No caso do iogurte, a temperatura boa dele é de 35 a 45 graus. Quanto mais quente, mais ácido depois o iogurte vai ficar, melhor ele vai desenvolver. Quem gosta de um iogurte mais suave, deixa numa temperatura mais próxima dos 35. Eu gosto de iogurte true, então eu geralmente deixo nos 45 graus. É o que eu vou fazer agora. Então eu tenho aqui o leite de cabra. Então esse é o leite cru. Eu tenho 1 litro aqui. Eu vou deixar um link para um vídeo explicando quando usar cada tipo de leite para fazer queijo e no fim o iogurte também. Assim como os queijos, para o iogurte não dá para usar o leite de caixinha. Mas esse aqui de garrafa é aquele da geladeira do supermercado, que é de garrafa ou de saquinho. Então agora eu vou esquentar os dois a 45 graus. Uma vez na temperatura certa, eu vou colocar a cultura. Tá vendo? Ele é essas bolinhas. Então é só colocar. Então, para 1 litro, eu tô colocando 64 avos. Até vai um pouquinho mais, porque tinha aqui em volta. Só que antes de mexer, eu deixo uns 2 minutos para ele hidratar bem, porque depois eu consigo mexer melhor sem ele ficar empapuçado. E aí eu vou colocar nos meus 2 queijos. Tem muita gente que faz iogurte com a semente de outro iogurte. Porque quando você faz o iogurte, ele é tomado por essa colônia, que depois, se você colocar numa nova leva de leite, essa colônia se reproduz e aí você consegue fazer mais iogurte. Eu nunca fiz assim, eu não sei exatamente a proporção. Eu uso esse porque esse é um probiótico e... Enfim, mas dava até para reproduzir esse aqui que eu tenho. E como eu não tomo todo dia, eu não tenho sempre na geladeira quando eu quero fazer um novo. Então, essa é mais uma vantagem de você já comprar a cultura liofilizada, porque aí você usa só quando você quer, você não fica na dependência de sempre consumir leite para manter a cultura viva. Aí é só misturar. E agora eu só vou tampar para não cair poeira, não entrar nenhum bichinho, e vou esperar o iogurte formar. Muita gente tem uma iogurteira, que é uma máquina que você coloca os iogurtes nos potinhos e ela mantém numa temperatura boa para o iogurte desenvolver. Eu não tenho a iogurteira e não é uma coisa indispensável para você fazer seu próprio iogurte. Então, quando tá muito frio lá fora, aqui tem aquecimento, a casa fica pelo menos a uns 20 graus. É uma temperatura boa, suficiente para o iogurte se desenvolver. Agora que o aquecimento não tá mais ligado, mas tá um pouco frio ainda lá fora, eu vou deixar dentro do forno, porque pelo menos ele fica um pouquinho mais protegido. Eu não sei se na verdade vai fazer muita diferença em termos de temperatura, mas eu tenho a impressão de que pelo menos ele fica lá intocado, ninguém fica mexendo para precisar do fogão para cozinhar enfim, eu vou dar um tempinho para ele desenvolver. Agora são 7 da noite. Quanto mais tempo deixa o iogurte agindo, mais firme e mais azedo ele vai ficar. Eu gosto dele mais firme, então eu deixo pelo menos 12 horas. Então são 7 horas da noite agora, nem a pau eu vou estar acordada amanhã às 7 da manhã.
Então amanhã, quando eu acordar, eu vou dar uma olhada para ver como que tá. Um dia depois, eu acordei, ainda estava bem líquido e com um sabor bem suave de iogurte, mais para leite do que para o iogurte. Então eu deixei mais um bom tempo esperando ele ficar um pouco mais espesso. Agora são 6 da tarde, ou seja, 23 horas depois que eu comecei, e para mim já tá numa consistência e num sabor que eu gosto. Vem cá dar uma olhada. Esse aqui é o de vaca. E esse aqui é o de cabra. Desde o começo, logo de manhã, o de cabra ele já tava com essa consistência mais... Se eu falar o que eu acho que parece, catarro. Mas ele já tava com consistência desde o começo e o iogurte de cabra, sempre quando eu faço, fica assim mesmo. Agora, existem vários tipos de iogurte e esse é um tipo de iogurte probiótico. Qual que é a diferença? Eu fui conversar com a Marluce Nóbrega, que era minha nutricionista do Brasil, uma das pessoas mais legais que eu conheço e uma das pessoas mais inteligentes, e eu perguntei para ela o que é um tal de iogurte probiótico. Então, olha só o que ela respondeu pra gente. Antes de falar o que é um alimento probiótico, é importante eu te dizer o seguinte, que o nosso intestino é o órgão responsável pela absorção dos nutrientes. E ele é o lar para cerca de 100 a 400 trilhões de bactérias, conhecidas em conjunto como a nossa flora intestinal. Você com certeza já escutou falar sobre isso. A principal função desses micro-organismos é promover uma digestão dos alimentos por meio de uma fermentação que acontece no nosso intestino. Além disso, quando a flora intestinal está equilibrada, ela traz outros benefícios para a nossa saúde, enquanto seu desequilíbrio causa algumas consequências negativas. E o que é um alimento probiótico? Alimento probiótico são alguns alimentos que entregam mais de bilhões de bactérias ainda vivas diretamente lá no intestino. Bactérias intestinais que causam efeitos positivos para a nossa saúde, como os lactobacilos e as bifidobactérias. E um alimento probiótico é o iogurte, por exemplo, além de outros como leite fermentado, kefir, kombucha. Os efeitos positivos de um alimento probiótico acontecem porque as bactérias boas presentes nesses produtos conseguem atravessar o estômago sem sofrer danos e chegam vivas ao intestino, onde lá elas formam colônias que inibem o crescimento de bactérias prejudiciais. Assim, quando existe um consumo regular de probióticos, as bactérias boas protegem as mucosas intestinais e evitam a absorção de substâncias tóxicas e inflamatórias, o que então nos presenteia com uma série de benefícios para a saúde, como principalmente o fortalecimento do nosso sistema imunológico, prevenção e combate a problemas intestinais, como prisão de ventre e diarreia, diminuição dos riscos de infecções intestinais, controle de reações alérgicas, redução na absorção de colesterol e glicose, redução da pressão arterial, aumento de tolerância à lactose, prevenção a infecções genitais femininas, como por exemplo a candidíase. Bom, acho que agora você está mais ainda interessado nos alimentos probióticos e vai se animar a fazer seu iogurte com probiótico com a ajuda da Mariana. Então, o que fazer com esse iogurte? Dá para tomar puro, dá para tomar adoçado, batendo com frutas, e dá para fazer algumas coisas mais legais. Um molhinho para carne, para salada, dá para misturar, fica muito gostoso misturar isso com partes iguais de mel e de mostarda, fica o famoso molho honey mustard, fica muito bom com carne, com batata, fica uma delícia, com salada, para quem gosta de salada. Mas agora eu vou mostrar uma outra forma legal de se fazer o iogurte. Lembra daquela moda do iogurte grego? O iogurte grego ele tem mais proteínas e é um iogurte mais firme. E uma forma de fazer o seu próprio iogurte grego em casa é pegar o iogurte que você acabou de fazer e colocar ele para drenar num saco de pano por algum tempinho até sair um pouco do soro e ficar um iogurte mais firme. Quanto mais tempo você deixar, mais firme ele fica. Se você deixar muito tempo, ele vai virar coalhada seca, que é uma delícia. Se você deixar secando assim por uns 2 dias,
ele vai ficar bem firme e você consegue moldar em bolas. E essas bolas você pode passar no orégano, pode passar no sal com pimenta, no gergelim, e vira mais ou menos um queijinho, lembra aquele chantilly que às vezes a gente compra no mercado, e fica uma delícia também. Eu vou mostrar agora aqui como que eu faço o meu coalhada seca, iogurte grego, o que for. Eu vou mostrar como que eu dreno esse iogurte para depois eu fazer tudo isso que eu quiser com ele. Eu uso primeiro um coador de café de pano. Você pode usar qualquer coisa que seja de pano que tenha uma trama bem apertada. Pode ser até pano de prato, já fiz muito com pano de prato também. O que você for usar, antes você ferve, deixa uns minutos fervendo e depois você usa. Se for usar o coador, eu tenho esse coador só pra eu coar queijos, eu não coo mais nada com ele. E eu uso sempre do avesso, porque essa costura, ficando pro lado de fora, depois fica mais fácil de limpar, porque senão o queijo, a pasta do iogurte, fica tudo aqui e fica ruim. Então, vira ele do avesso. Aí eu tenho essa jarra aqui que encaixa tudo mais ou menos. E eu vou colocar esse litro de iogurte para drenar aqui. Eu vou drenar o iogurte de vaca, porque o iogurte de cabra eu vou bater com frutas para mim. Ele vai drenar bastante, provavelmente o nível vai ficar pelo menos até aqui. E aí depois eu vou ajustando a firmeza do que eu quero. Se eu quero, como eu disse, o iogurte grego um pouquinho mais mole que uma coalhada, acho que amanhã cedo já vai estar bom. Se não, eu posso deixar até uns 2 dias para ele ficar firme, como eu disse. Primeiro com uma textura de coalhada e aí depois com uma textura de um queijo mole, que fica bem gostoso também, como eu já disse. E quem por algum motivo não pode fazer o iogurte em casa e quer comprar um iogurte de qualidade no mercado, a Marluce também contou um pouco pra gente qual é a melhor forma de escolher um iogurte industrializado. Para escolher o melhor iogurte industrializado, é importante a gente olhar as informações do produto que se encontram na lista de ingredientes dele. E assim, optar pelo que tem menos ingredientes. Quais ingredientes precisa para fazer um iogurte? Leite, fermento lácteo. Mas alguns iogurtes naturais industrializados possuem ingredientes extras, como leite em pó, amido modificado, estabilizante de gelatina, suplemento mineral, fosfato, tricálcico, pode conter também traços de castanha de caju. Bom, já o caseiro também se faz com poucos ingredientes, como a Mariana mostra nesse vídeo para você. E quando um iogurte tem probiótico? Não são todos os iogurtes que possuem probióticos, pois são bactérias que sobrevivem à acidez do estômago e chegam vivas ao intestino, como eu falei, contribuindo para o efeito saudável ao nosso organismo. Para ser considerado um produto probiótico, é exigido pelos órgãos reguladores que seja seguro para a população e que se comprove seu benefício específico. Portanto, leia os rótulos quando você escolher comprar um produto pronto. Ou você pode fazer o seu próprio iogurte. E esse é um dos meus jeitos favoritos de consumir iogurte. Eu tenho aqui uns 400, 500 ml de iogurte, porque eu gosto bastante dessa receita. 2 colheres de mel, é tudo no olho, tá? Vai do gosto. 2 colheres de mel, mais ou menos 1 colher de sopa cheia de linhaça. Dá pra colocar chia também, ou os dois. E a fruta que você tiver. Eu tenho umas amoras congeladas, eu coloquei elas aqui. E agora eu vou bater. Fica uma delícia, vale um café da manhã inteiro. Que a Marluce não ouça, mas eu vou jantar isso hoje. Porque é muito bom. Eu não quero esperar até amanhã. E é isso, fica uma delícia. Indo muito na linha do que a Marluce acabou de falar, para quem gosta do iogurte batido, e aí a gente compra no mercado aquelas marcas prontas, aqui tá uma alternativa muito mais saudável, sem conservante, feita pela gente, que é muito mais legal e uma delícia. Então fica aqui a dica. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, siga o canal, pra gente é muito importante. E siga também as redes sociais da Marluce, que eu vou colocar aqui. Ela é muito legal e ela dá umas dicas incríveis de nutrição com responsabilidade, sem neuras, e principalmente para quem tem algum distúrbio alimentar.
Ela é maravilhosa e eu super recomendo. Um beijo e boas viagens quando der.